A Assembleia Legislativa hoje, Paula, foi marcada pela presença do presidente da Equatorial. Ele esteve lá na Assembleia Legislativa para falar a respeito do trabalho que está sendo realizado em relação à energia elétrica no Estado. Sim, Joelson, diretor-presidente da Equatorial Piauí, Hélio Reinaldo, ele foi à Assembleia com repercussões da instauração dessa CPI, uma comissão parlamentar de inquérito acerca do abastecimento de energia elétrica aqui no estado do Piauí. Ele me informou, conversei com ele nessa apuração para o portal Cidade Verde, que foi ele mesmo que pediu essa reunião com o presidente da Assembleia, Franzé Silva, para se colocar à disposição para contribuir com os trabalhos da CPI. Mostrar que não se opõe à CPI, à realização da CPI na Assembleia. Exatamente. Ele que assumiu a presidência da Equatorial no finalzinho do ano passado, não é, Livaldo? Isso. Disse que se viu surpreso com a instauração dessa comissão parlamentar, mas que está à disposição, assim como toda a empresa, tanto a parte técnica quanto os profissionais, para irem à Assembleia e contribuírem com essa investigação, para prestar os esclarecimentos que os deputados buscam. E essa CPI, inclusive, o presidente Franzé Silva anunciou hoje que ela deve ser integrada com outros estados que também instauraram essas comissões parlamentares acerca desse serviço que é prestado por essa distribuidora. Muito bem, Paula, trazendo a informação da Assembleia Legislativa, que você pode conferir mais lá no cidadeverde.com. E eu faço conexão com Brasília, porque o prefeito de Teresina, doutor Pessoa, está cumprindo a agenda na capital federal. A preocupação do prefeito e do seu secretário de Planejamento, João Henrique Souza, é com recursos da saúde. Teresina gasta muito com saúde e outras agendas referentes a projetos apresentados pela prefeitura. Sávia Barreto é quem traz as informações para nós. Estamos aqui com o prefeito, doutor Pessoa, em Brasília, prefeito com uma agenda extensa, Ministério da Saúde, em seguida vai conversar com o governador Ibanez Rocha. Aqui no Ministério, prefeito, qual a novidade que o senhor pode adiantar para os teresinenses dessa agenda com a ministra? Primeiro, agradecer a Deus e agradecer à ministra, que nos receberam, a equipe dela ou as equipes da melhor qualidade possível. Amável, uma conversa republicana, uma conversa pontuada, contando rapidamente a história do SUS, que há mais de 10 anos que vem sem aumento. Veio as outras dificuldades, porta aberta, Teresina é a capital, é a capital que a recebe de todos os lugares do município de Teresina, com as portas abertas, tanto das UPA como do HUT, o Hospital de Urgência e Emergência. Veio a pandemia, se agravou mais ainda. Então, esses e outros motivos fizeram com que a minha equipe veio até aqui ao Ministério da Saúde trazer um ofício mostrando as dificuldades, dito melhor ainda pela doutora Clara, uma técnica de mão cheia, uma administradora de mão cheia, e fomos bem recebidos, assim, da melhor qualidade possível, tanto pela ministra como pelos seus assessores técnicos que estavam ali neste momento de descrição da saúde do município de Teresina. Há uma busca da prefeitura por recursos não só do governo do estado, mas também, claro, do governo federal. Teve uma sinalização positiva nesse sentido, prefeito? Tem, sempre fomos bem recebidos. E citamos as dificuldades, deixamos um documento mostrando as dificuldades. Mas uma coisa foi pontuado em convênio com o hospital particular, que faz o SUS, Sistema Único de Saúde, com os hospitais filantrópicos, e ela ficou assim, de cabeça fletida, quando nós falamos que o governo do estado e o governo municipal teve que acrescentar, além do valor do SUS, em torno de 50% a mais. E ela ficou preocupada que essa situação não deva continuar. Mas o objetivo nosso aqui é contar a vulnerabilidade e pedimos apoio para que o povo de Teresina fosse melhor atendido neste olhar específico da saúde. A alteração dos insumos, alteração por causa do Covid e outras de pessoal que nós pontuamos durante a nossa discussão, a nossa conversação com a ministra.
Agenda com o governador Ibanez Rocha, qual é a perspectiva? Tem aí possibilidade de uma filial do BRB em Teresina? É uma demanda sua, prefeito? É mais uma visita de cortesia, mas lá atrás a gente já vinha tratando desse assunto do Banco de Brasília, o BRB, ser instalado também a agência lá no Piauí, especificamente em Teresina. Haja visto que o estado da Bahia, tanto a capital como o interior, tem várias agências do BRB. E vamos chamar também, se o governador de Brasília, Ibanez Rocha, não quer fazer esse investimento para nós, que é muitíssimo importante. E até tratar também, que eu já havia tratado esse assunto, de uma loteria através do investimento de Brasília, do BRB. Todas essas duas coisas, mas também dar um abraço nele, por esse retorno dele a administrar a capital federal, Brasília. Há uma expectativa muito grande, prefeito, sobre as reformas que o senhor vai fazer agora na Prefeitura de Teresina, principalmente sobre nomes. O senhor tem nomes para a SAAD Sudeste? O senhor já tem uma posição que o senhor deve colocar Jesse Lima, que é uma nova aliada da gestão? Não, tem uma definição certa que eu não sei por que não votaram hoje. Uma Câmara Municipal de Teresina altamente qualificada e não votaram hoje. Todas, até alguma complementação que pediram a nós mandamos para a Câmara Municipal de Teresina e eu soube que não votaram hoje. Mas não tem nenhum olhar de divisão, sim. 2 SAADs serão divididas e posteriormente pode ser a terceira, que não é agora. Agora, a dizer quem vai ficar com quem, não tratei, neste momento, não tratei quem é que vai ficar. Nem a da SAAD Sul e nem da SAAD Sudeste. Quem é que vai ficar? Não tratamos desse assunto, não tratei desse assunto. Sobre a Câmara de Teresina, como é que o senhor avalia essa reação, principalmente considerando que o senhor tem uma base significativa, numericamente suficiente? O senhor acha que está faltando lealdade dessa base? Não, eu acredito em Deus, eu acredito na qualificação dos vereadores, são altamente qualificados, e eu acredito com a qualificação, com a sensibilidade, que este dinheiro é para investir para o povo de Teresina, tanto na zona urbana como na zona rural. Agora mesmo a vossa senhoria me questionou, e as obras que tem aí, ou foi a Rande ali? Várias obras em andamento, as que estavam paradas, eu digo hoje, 95% das obras da capital do estado do Piauí estão em funcionamento. Então, a zona rural, que é o empréstimo do Banco Francês, do leste europeu, da França, é uma obra indispensável para servir o povo da zona rural. O povo da zona rural é cidadão, é cidadãs que merece o nosso respeito. Disseram lá no passado, mas tem pouca gente para votar. Não, mas é quem produz o alimento para o cidadão, para a cidadã da zona urbana se alimentar. E lógico, também da zona rural. Então, eu não acredito de maneira alguma que a Câmara Municipal não vê com a parte técnica, vê a parte de investimento do prefeito querendo investir para tirar a capital do estado do Piauí de situação que não é boa, como as demais não são, deixar de votar para fazermos esse investimento, tanto na zona rural como na zona urbana. Não acredito, porque é um quórum qualificado, são vereadores qualificados, deve ter havido algum problema. Se for por um olhar politiqueiro, eu não quero acreditar. Eu não quero acreditar que a pessoa vote contra melhorar as estradas, contra melhorar o transporte coletivo, contra o investimento para a produção na zona rural, a acessibilidade da produção, a comercialização, contra a reforma a reforma de alguma unidade de saúde, a reforma dos mercados, a criação de mercado,
criação de escola de qualidade completa, escola de 4 a 5 que nós vamos fazer de primeiro mundo, com toda a tecnologia moderna. Eu não acredito que tenha um parlamentar que vote contra esse posicionamento da Prefeitura Municipal, esse chamamento do povo de Teresina para melhorar a vida dos teresinenses. Eu não acredito. Eu vou acreditar que teve algum probleminha, mas que deva ser votada amanhã ou, na pior das hipóteses, se tiver sessão, é depois de amanhã. Prefeito, ainda é cedo, né, para falar de sucessão, mas a gente vê que os partidos já estão se movimentando, inclusive o senhor trazendo novos aliados, como por exemplo União Brasil. O senhor acredita que vai estar do mesmo lado do governador Rafael Fonteles nessa próxima eleição? Como é que o senhor vê esses campos políticos para 2024? Eu não tenho excluído ninguém. Quem me excluiu temporariamente foi o partido do governador. Eu me dou muito bem com o governador. Há 15 dias nós tivemos uma discussão no bom sentido, tratando de assuntos da Prefeitura Municipal de Teresina. Foi uma discussão, uma conversação, um debate altamente proveitoso, positivo. Eu não acredito nisso, não. Se tem um grupo que não tem a simpatia com o prefeito, mas é um grupo. Mas até o momento eu tenho visto o governador querer que ande, que está na Constituição. Os poderes são independentes, mas devem andar harmônicos. Eu vejo a harmonia no tratar com as prefeituras. Eu estou especificamente Teresina, que é da qual eu estou falando. Aí a entrevista de Sávia, que ela gravou agora há pouco com o prefeito Doutor Pessoa, um pouco antes de iniciar a agenda lá no Ministério da Saúde. E agora eu volto a falar agora com Sávia, só que ao vivo, Sávia Barreto, para trazer mais detalhes desse encontro, desse papo com o prefeito de Teresina. Sávia, agenda, compromissos, mas também recados, né? Recados à Câmara e até um recado aí meio que de leve, passando de raspão do Partido dos Trabalhadores, Sávia? Exatamente isso, né? O prefeito que, até essa vinda também para Brasília, não deixa de ser um recado aos seus opositores. Na semana passada a gente teve a marcha dos prefeitos, o prefeito Doutor Pessoa focou na agenda em Teresina, nessa reestruturação da reforma que está tocando e veio para Brasília na semana posterior à marcha. Também não deixa de ser uma resposta aos adversários. O prefeito com foco na saúde, a gente sabe que também é uma área prioritária para qualquer um que vai disputar a Prefeitura de Teresina e foi uma grande bandeira do próprio prefeito Doutor Pessoa quando ele disputou a eleição. Então é uma área que ele tem uma atenção especial também por ser médico. E depois, em seguida, uma agenda com o governador Ibanez Rocha. Então são as duas agendas principais do prefeito. Agora ele segue acompanhando, né? Tanto que comentou a respeito dos vereadores, deu ali da maneira dele, da forma dele, um recado, né, de que não acredita que há motivações politiqueiras, ou seja, há motivações politiqueiras no meio e o prefeito disse que não vai aceitar, que não vai permitir que isso aconteça, porque ele tem a base, né? Ele tem ali a quantidade de vereadores que tem espaços na gestão, que a prefeitura dá esse espaço e em troca tem também esse apoio administrativo. É assim que é feita uma aliança. Os dois lados precisam cumprir ali com o acordado e ficou claro pela fala do prefeito para a gente aqui do Jornal do Piauí que um dos lados não estaria cumprindo. E sobre o PT, ele fez uma diferença, né? Uma coisa é o governador Rafael Fonteles, uma coisa é o PT. E um lado do PT especificamente que tem batido no prefeito aqui, eu destaco Merlong Solano, deputado federal, pré-candidato a prefeito de Teresina, o deputado Fábio Novo, o deputado Franzé Silva, o doutor Vinícius, menos publicamente, acho que os outros nomes que eu citei estão fazendo críticas mais duras e o prefeito fez essa diferenciação. Uma coisa é a relação entre os poderes, Prefeitura de Teresina, governo do Estado, os dois executivos, estadual e municipal, e outra coisa é o partido, é o PT. Muito bem, Sávia trazendo essa entrevista com o Doutor Pessoa. Bom, eu quero falar também sobre a agenda, né, a parte mais dos compromissos e dos projetos que são apresentados
ao Ministério da Saúde e ao governador Ibanez Rocha. Participa dessa agenda também o secretário de Planejamento, João Henrique Souza, com quem a Sávia Barreto também conversou. Estamos aqui ao lado do secretário João Henrique, ele que está acompanhando o prefeito Doutor Pessoa nessa agenda aqui em Brasília. Estamos no Ministério da Saúde. O que é que o senhor pode adiantar para a gente dessa reunião com a ministra? Eu achei extremamente positiva, muito boa mesmo. Por quê? Porque, primeiro, a ministra, não foi só ela que reuniu isso com o doutor Pessoa, ela colocou a equipe dela frente a nós todos e foi uma conversa, então, de trabalho, onde a doutora Clara e o doutor Pessoa mostraram as dificuldades e as deficiências correspondentes à área de saúde de Teresina, e ela, junto com a sua equipe, nos acendeu uma esperança. Tipo, olha, eu acho que vou procurar de todas as formas possíveis fazer como ajudar, né? Declarou-se digamos assim, uma pessoa que gosta muito de Teresina. Em novembro, antes dele ser ministro, recebeu homenagens da Universidade Federal do Piauí. Então, foi uma audiência que me surpreendeu de forma positiva, muito boa. Tem uma agenda ainda com o governador Ibanez Rocha, uma possibilidade de ter agências filiais do BRB em Teresina. Como é que o senhor vê isso? Eu acho o seguinte, ele vai conversar com o governador Ibanez, primeiro quer fazer uma visita de cortesia, não é? Segundo, ele quer solicitar ao governador que o BRB possa colocar uma agência em Teresina. Terceiro, a Brasília está criando agora, já foi aprovada aqui pela Câmara Distrital, uma loteria que será gerida pelo BRB. E o doutor Pessoa vai, pelo que me disse, garantir essa possibilidade também, indo o BRB, da criação da loteria municipal para ser administrada pelo BRB. O senhor sente uma diferença na relação da Prefeitura de Teresina com o governo Lula? Já é possível sentir isso ou ainda é muito cedo para avaliar? Eu não vejo nenhum problema. A relação com o governo Lula é sempre muito boa, não é? O doutor Pessoa apoiou o presidente Lula no segundo turno. Então, eu acho que foi muito boa. Tanto é que a primeira audiência solicitada aqui com a ministra, ela foi prontamente atendida e ele fez essa audiência muito boa aqui. Então, eu acho que estamos bem. Como é que o senhor avalia esse relacionamento Prefeitura, Câmara de Teresina, principalmente considerando essa necessidade de aprovação de empréstimos, de projetos importantes na Câmara? Há uma resistência, há um ruído, secretário? Olha, se há resistência e ruído, eu não consigo entender muito por quê. Porque quando você manda um pedido para uma abertura de crédito para um empréstimo que está sendo feito pela Caixa Econômica de 38 milhões com contrapartida uns 40, para construir 315 casas, então não vejo por que não aprovar isso. Mas respeito as manifestações dos vereadores, temos procurado conversar, eu tenho conversado muito com eles, temos procurado dialogar e a expectativa é que possamos ter naturalmente uma boa relação. Agora, isso sempre foi algo difícil, executivo e legislativo não é muito fácil não, isso sempre tem os porém. Veja que o governo federal, com dificuldades, por exemplo, de garantir uma maioria, vai garantir, mas precisa conversa, precisa entendimentos. E é isso que nós estamos fazendo com as vereadoras e os vereadores de Teresina. Você acha que o clima da eleição já contaminou, já se antecipou demais, inclusive no legislativo? Eu acho muito cedo, cedíssimo. O discutir a eleição agora, ou fazer com que se diga que a eleição fulano e beltrano, isso se discute porque faz parte da atividade política. Você tem que ter um tema para estar conversando, senão você não tem o que conversar. Então, dentro dessa discussão e dentro desse tema, que se discuta. Mas eu acho que os desejos começam a aflorar. Thaís, Sávia, fala agora de João Henrique Souza, também fazendo comentários sobre a relação, né, entre os poderes. Relação tensionada, como o próprio secretário admitiu, e os fatos corroboram isso, comprovam isso, de que de fato é preciso mais diálogo, mas não deixou de ser uma alfinetada também, porque o secretário João Henrique falou, olha, não sei o que está faltando, ou seja, da parte da prefeitura, esse é o discurso,
tudo já foi colocado à mesa, já foi pontuado e falta, portanto, é o que eu entendi, é que os vereadores possam cumprir com a parte deles nessa relação. Então, eu acho que agora, quando o prefeito retornar a Teresina, deve colocar os seus interlocutores, inclusive o secretário João Henrique, que é um desses atores políticos importantes, articulador bastante respeitado, para conversar com os vereadores, entender o que é que está travando essa relação, né? E acho que a pista é o que o próprio prefeito doutor Pessoa falou. A questão política, né? O prefeito usou a expressão politiqueira, né? Mas questões políticas, questões eleitorais, tem a ver com essas mudanças que o prefeito está fazendo, divisão das SAADs, o próprio prefeito não anunciou nomes, então os aliados acreditam que há espaço justamente para também, de certa forma, pressionar por indicações. Então, tudo isso, acredito que é um pano de fundo que faz com que a gente compreenda que há outras questões além do mérito do projeto em si. Há outras questões que terminam norteando esse avanço ou recuo das votações na Câmara, Joelson. Bom, Elivaldo e Paula, as falas do prefeito e do secretário de Planejamento, João Henrique, ajudam a ilustrar um pouco do que foi o episódio de hoje lá na Câmara de Vereadores, onde um projeto estava pronto para ser votado, mas acabou não sendo apreciado pela casa. É nítida a situação de embaraço político envolvendo a Prefeitura e a Câmara Municipal. É nítido isso aí, a gente percebe claramente. Se não teria votado hoje, tranquilo, senão não teria surpreendido o líder, que hoje ficou, não estou entendendo mais nada, ontem ficou tudo acertado e hoje não aconteceu o que ficou acertado ontem. Olha, Joelson, eu arrisco a dizer, Paulo, que assim que a Prefeitura definir um cronograma de liberação das emendas impositivas, conforme estabelece o orçamento do município, a situação dará um passo importante para a sua solução. Essa contrapartida da Prefeitura, de modo consistente, é o que a gente percebe como um embaraço nas relações que existem entre a Câmara e a Prefeitura de Teresina, mesmo com a sólida base aliada ao prefeito doutor Pessoa. Senão, a base passaria lá folgado essas matérias que sempre têm interesse direto para a cidade e para a Câmara Municipal. Mas há questões a resolver, principalmente relacionadas às emendas dos vereadores que estão lá previstas no orçamento e que não há, segundo informações aí de bastidor, nem ainda uma expectativa de atendimento por parte do Palácio da Cidade. Paula? Até porque vereador não costuma votar contra empréstimo, não é, Elivaldo? É verdade. Porque quando, como o próprio prefeito falou, a casa não chegar à pessoa, a estrada não for reformada, a escola não chegar ao aluno que precisa, né? Quem votou contra isso? Que de fato lá na Câmara é o incômodo dos vereadores com essa questão das emendas. Isso não deixa de ser pauta em momento algum nas discussões que os vereadores fazem, também nas conversas em reservas que temos com eles. E eles aguardam. Também, eu conversando com uma fonte na Câmara Municipal, houve um certo incômodo também da prefeitura, dos vereadores por parte da Prefeitura de Teresina, com um diálogo individual feito com parlamentares. Mas a gente vê hoje na Câmara, não é, Elivaldo, a formação de blocos. Então, a Câmara, ela trabalha nesse sentimento de grupos de vereadores e é assim que eles querem colocar esse diálogo e serem contemplados dessa forma, principalmente nessa questão das emendas, da divisão de cargos também, dessa relação do Legislativo com o Executivo.